programa ADAPT está começando. Hoje falaremos a respeito do projeto Natação Eficiente, em parceria da Unifran com a Prefeitura Municipal de Franca. Entrevistamos professores Paulo de Tarso Nazar e Naldo Virtes Júnior, ambos são técnicos paralímpicos. Eles vão falar um pouco desse projeto. Vem com a gente! O projeto Natação Eficiente, como o próprio nome já nos diz, é um projeto onde a gente consegue aí auxiliar, abranger a deficiência física, a deficiência intelectual e a deficiência visual também. Então é um processo, é um projeto lá, vamos dizer dessa forma, que nos auxilia muito nessa questão de inclusão social. Nós usamos o esporte como uma ferramenta, como um instrumento que propicia a inclusão social. Sim, quando me foi feito o convite para trabalhar com a natação eficiente, quando o professor Rinaldo me fez esse convite, eu de imediato aceitei e solicitei que nós fizéssemos aí uma parceria com a Universidade de Franca, com a Unifran, que até hoje é uma excelente parceira que nos apoia, associando aí o processo de inclusão. E quando esse convite novamente me foi feito, eu aceitei de imediato e gostei da parceria, tanto é que estamos até hoje desenvolvendo esse projeto e lequeando ainda mais esse processo, de inclusão. Olha, desde a formação, tem atletas que fizeram a formação inicial, que não estão conosco agora. Nós tivemos aí mais de 18, de 20 atletas, que passaram conosco e ainda estão até hoje fazendo parte desse processo, competindo, nadando para a nossa cidade, e levando o nome não só do município de Franca, mas também levando o nome do esporte adaptado, para o mundo todo ter acesso a essas informações. Dentro das deficiências que nós ajudamos, que nós trabalhamos, que nós temos essa parceria, nós trabalhamos com a deficiência física, desde a ausência de membros, de uma má formação congênita ou não, até a deficiência intelectual, a deficiência visual também, me perdoe, que é distribuída em 3 categorias dentro da natação adaptada. A deficiência física distribui-se em 10 categorias, a deficiência intelectual em uma categoria e a deficiência visual em 3 categorias. A medalha sempre é um resultado de um trabalho, Mas sim, trouxeram sim, ainda vão trazer mais medalhas, trouxeram medalhas de ouro, medalha de prata, medalha de bronze, trouxeram 4º lugares, 5º lugares que respectivamente não trazem medalhas, mas que venham a somar numericamente no final dessa pontuação e que nos ajudam muito a atingir sempre as situações que nós atingimos nos jogos que participamos. A medalha é importante, sem dúvida alguma, ela norteia todo um atleta. Mas por trás da medalha vem todo esse processo que a gente desenvolve de carinho, de atenção, de conhecimento, de cultura técnica, para que a gente possa atingir o resultado da medalha e outros resultados que vêm junto a ele. Não também só para a deficiência, mas para o convencional, a natação propicia, vamos falar no caso da deficiência em questão a priori, ela propicia muito a solidariedade, ela aproxima um ser do outro, ela melhora muito o condicionamento físico, ela melhora muito o sistema cardiovascular e dentre outros benefícios que a natação traz, da postura, do fortalecimento muscular e dessa interação que nós temos um com os outros, E também, não posso deixar de falar, que a natação propicia uma autonomia de movimento fantástico a qualquer deficiente, seja físico, visual ou intelectual. Eu sou muito suspeito em te falar, porque o nosso trabalho, todos nós somos iguais, independente de estar dentro da piscina ou não. Mas eu entendo a pergunta como a questão da autonomia de movimento, a autonomia humana mesmo, de se locomover, de ir e vir sem auxílio de ninguém, sem auxílio de um material. Realmente, a pergunta procede e a natação propicia essa autonomia de movimento, que é a questão dele executar
sem o auxílio de uma segunda ou terceira pessoa, sem o auxílio de algum material que propicie flutuabilidade e que favoreça a questão natatória do atleta ou do aluno. Claro, a natação, eu como suspeito, que também até os 6 anos de idade aí fui um cadeirante, então eu sei dos benefícios que a natação traz, então estou aqui, sou um benefício vivo disso, né? A minha deficiência, que não seria, vamos enquadrar como uma não deficiência, é uma doença chamada leg press que acomete a cabeça do fêmur. E ela até hoje se apresenta como sorte dela ficar comigo, né? Até hoje é um privilégio dela, é um casamento que ela tem comigo. Então eu agradeço muito a Deus, porque a questão da cadeira de roda me propiciou que hoje eu possuo uma situação vertical melhor, ou seja, eu consigo ficar em pé com mais firmeza. E Deus me agraciou com o presente, com o convite do professor Rinaldo, para que nós pudéssemos desenvolver esse trabalho. Eu gosto de falar isso porque as pessoas às vezes nos observam e não sabem o que nós passamos para chegar até esse momento. Então, eu, graças a Deus, superei essa situação, mas tive as passagens de sofrer o bullying, de não participar de algumas atividades práticas que rolavam na escola, como as crianças hoje, como os nossos atletas deficientes também provavelmente passaram por isso. Mas a gente consegue tirar de letra e a vida continua. E dentro do esporte, eles nos abraçam para que a gente possa viver de uma maneira normal, sem as dificuldades que nós teríamos se não fosse o esporte. Sim, claro. Agradeço a sua pergunta. Houve sim, a Unifran até o presente momento ainda a gente consegue contratar, né, dentro das questões viáveis, né, que possamos ajudar. A universidade hoje desenvolve a contratação de atletas com deficiência que nos auxiliam no treinamento, né, e que tem a participação efetiva dentro da universidade, que consegue uma bolsa de estudo, que consegue lá o seu salário com o seu registro. Então isso vem realmente nos ajudar e vem a somar nesse processo de inclusão. Então, nós não temos somente o esporte, nós temos essa parceria aí com a universidade e a prefeitura, que mais tarde será mencionado, e dentro da universidade ela nos auxilia propiciando o estudo para os atletas. Então, que são atletas que talvez não tenham a oportunidade de fazer um curso superior, e hoje a Universidade de Franca, a Unifran, ela consegue abraçar essa ideia e conduzir esses atletas nesse mundo aí importante que é o mundo do estudo, né? Que nos faz cada vez mais crescer e enriquecer dentro desse processo. Sim, alguns dos atletas contratados da Unifran se encontram nesse projeto de iniciação, outros, porém, em contrapartida, já estão no processo de treinamento forte, visando os campeonatos de alto rendimento. Então, dentro dessa vertente, a Unifran nos propicia uma equipe de base que a gente consegue nutrir mais à frente, posteriormente, nutrir a equipe principal. Então a gente consegue sempre manter o trabalho num processo de evolução. Isso é rico, isso é fantástico, né? Isso nos auxilia e nos permite ter uma vontade a mais em trabalhar com a natação adaptada. A gente conversa muito entre a gente que você consegue, com aquela pessoa, com aquele atleta, com aquele aluno que não sabe nadar e passam-se alguns tempos, alguns meses, vamos dizer assim, alguns não, até em tempos menores, mas em média alguns meses ele já consegue ter uma locomoção natatória. Que nadar não é simplesmente você nadar o cachorrinho e se deslocar. Isso é um deslocamento. A natação é muito complexa, né? Que até Platão dizia que a natação era somente para seres intelectuais. Ele dizia desta forma pela complexidade que envolve a natação. Nossa, que legal, hein? Perguntas boas e ricas vocês estão nos fazendo hoje. Muito bom. Hoje o curso de Educação Física, como todos os cursos que a universidade oferece, ela trabalha dentro desse processo inclusivo, desse processo de inclusão. Nós temos sim deficientes físicos que hoje fazem parte da educação física, né, da graduação em educação física. Na própria equipe, nós temos atletas que hoje não fazem educação física, mas que fazem outros cursos, né? Temos uma atleta fisioterapeuta que posteriormente também vai mencionar aqui, vai nos explanar algumas palavras.
Mas na educação física, nós temos atletas formados em bacharel em educação física, que trabalha conosco hoje. Hoje eu tenho uma empresa que eu contrato deficiente físico para trabalhar com a educação física. Então, eu também auxilio, né, o próprio deficiente nesse processo. Mas tudo isso, graças à Universidade de Franca, que dentro do curso, na coordenação da professora Luciana, nos propicia essa troca, né, de informações, essa troca de cultura técnica, de atleta para técnico. Então, sim, a educação física hoje possui atletas com deficiência e alunos que estão inseridos no mercado de trabalho. E alunos graduandos que mais à frente estarão fazendo parte do mercado de trabalho, no mundo adaptado. Isso é maravilhoso, né? Você se preparar profissionalmente, você senta, estuda, se aprimora, aperfeiçoa, convive com o atleta, tateia o atleta, sente sinestesicamente tudo aquilo que te dá essa prioridade do ato de sentir. E profissionalmente é fantástico, eu agradeço muito a Deus, agradeço muito a oportunidade de poder ainda continuar estudando, terminei o meu mestrado dentro da área de promoção de saúde, onde o meu estudo qualitativo foi desenvolvido com a deficiência física, e se Deus quiser aí que saia o doutorado e que eu consiga ajudar dentro do doutorado a deficiência visual. Então, eu acredito muito que, independente da faixa etária, você tem que estar sempre em movimento de educação, sempre aperfeiçoando, sempre estudando, sempre lendo, sempre escrevendo, que é legal também, mas a priori sempre dá oportunidade para os outros também participarem do projeto. É um projeto multidisciplinar, que dentro da universidade, né, nós temos toda a parceria que a Unifran nos oferece, graças a Deus. Bom, obrigado, eu agradeço ao programa e a oportunidade de desenvolver dessas falas, né, que foram desenvolvidas aqui, de explanar alguma situação do que a gente passa. E é muito bem-vindo quando uma equipe nos procura para poder divulgar o nosso trabalho, porque nós desenvolvemos esse estudo, desenvolvemos todo esse projeto em benefício do deficiente. Nós não citamos, não mencionamos em nenhum momento esse benefício nosso. Então, estamos de braços abertos. Você que tiver a oportunidade de conhecer o nosso trabalho, nós estamos aí de segunda a sexta-feira, da 1 às 3h30 da tarde. Estamos tentando montar um horário agora com as crianças deficientes. Então, é um projeto que está aí dentro dos extremos, né? Com os atletas com mais idades e as crianças que estão em formação. Então, estamos juntos nessa caminhada. Obrigado pela oportunidade de desenvolver o processo inclusivo. Viram que com a natação não existe limitações? Fique aí, no próximo bloco tem muito mais. Meu nome é Renato Diniz, sou construtor e há 6 anos parceiro da imobiliária e consultora Dr. Fábio Liporoni. Quando pensei em vendas, fiz logo a opção por uma empresa que já tivesse um nome consolidado no mercado e conhecesse de perto seus diretores. Estamos com vários projetos em andamento em Franca e região. Considero uma parceria de sucesso. Retornamos ao programa Adapte. Vamos dar continuidade à entrevista com o professor Inaldo Wirtz Júnior, que vai falar a respeito da parceria da Unifran com a Prefeitura de Franca. Vem com a gente. Há uns 16 anos atrás, eu estava dando aula no poliesportivo de natação e uma atleta nossa, a Vilma, estava nadando e chegou e falou assim: Inaldo, nós perdemos o professor que era anterior para trabalhar com a natação. Você topa? Naquela hora me veio um baque que eu falei assim: nossa, deficiente físico. Se você perguntar para qualquer, igual eu tive uma palestra, eu perguntei quem gostaria de trabalhar com o deficiente físico, levanta um, porque o medo é grande, e nesse momento foi isso que aconteceu, me deu um medo muito grande. E no momento que apareceu isso, eu comecei, conversei com a minha esposa, gosto de uma aventura, falei assim, não, vou mexer com isso.
cheguei e falei. Aí eu comecei com 4 atletas na natação e depois eu comecei com mais 4 no atletismo. Então eu trabalho nessas duas áreas, no atletismo e na natação para deficiente pela prefeitura. E nesse momento começou a aumentar o número e a piscina do Poli, mesmo ela sendo uma piscina muito boa, tem uma dificuldade para cadeirantes, para deficientes. E como eu tinha muita amizade com o Paulo Nazário, eu falei, ó, Paulinho, vamos ver, vamos conversar, ver o que a gente pode fazer. Nesse momento surgiu essa ideia. Ó, vamos para a Unifran, que tem banheiro adaptado e tal. Agora já no Poli já se encontra isso e tal, mas ainda a dificuldade para entrar na piscina. A piscina é uma piscina antiga e a borda é muito alta, então é meio complicado. E aí começou essa parceria há uns 12, 14 anos atrás. Na raça. Foi na raça. A gente pegou muito a experiência que a gente tinha, procurando vídeos, graças a essa internet, a gente tem isso hoje em dia, procurando os vídeos, estudando em algum, mas não tem um específico, falar assim, ó, você vai pegar um cadeirante e vai começar a trabalhar assim. Não, não tem isso. Então, através da experiência que a gente tinha, a gente trabalha com um grupo do mesmo jeito e dentro do grupo a gente vê as limitações. Eu já sentei em cadeira de roda, eu já nadei de óculos escuro para ver, tampado, eu já fechei um braço, eu já tirei. Então as dificuldades que aparecem a gente tenta nadar para ver. Sem eles saberem, porque eu vou até o último limite deles. Eu faço com que eles saibam que ele pode fazer tudo que a gente está passando. Eu nunca vou falar para um cadeirante, ó, levanta e sai andando. Olha, dá o toque mais rápido com o braço que você consegue. Acelera o braço na natação, que se você nadar devagar você vai afundar. Então tudo isso a gente vai aprendendo de acordo com as experiências que a gente foi adquirindo e com as experiências que a gente vê fora. O contato com outros profissionais que têm mais tempo de casa da gente, a gente conversar e ver sobre isso. Tem no atletismo, na natação está aparecendo agora, porque eles estão tendo horários, porque mesmo eles competindo, eles têm a obrigação de trabalhar. Infelizmente, mesmo com algumas ajudas que a gente tem, vamos falar assim, essa ajuda de custo é muito curta. Então eles têm que trabalhar, temos aqui deficientes que se formaram em educação física, que estão fazendo, que é bacana demais isso. E tem uma academia da prefeitura que ela cede para os atletas, para as pessoas que são do ACD. Eles têm a academia lá no Polo Esportivo, que trabalha de terça e quinta de manhã, só com a área de ACD. Nesse horário está o professor Leandro, mas que a academia é coordenada pelo professor Everton. Então eles que coordenam toda essa área e a gente está gostando porque o menino está se especializando na área de deficientes físicos, visuais, ACD que a gente fala, né? Atletas com deficiência. A maioria dos atletas nossos ganham um Bolsa Atleta, um auxílio atleta da prefeitura. Então isso já veio há alguns anos, continuou esse ano. Então nós temos esse meio que motiva, né? É um pouquinho, eles querem almejar, porque se ele mudar de categoria, de uma categoria estadual e for para uma nacional, ele melhora o bolso, então isso motiva eles. Depende do atleta, são vários valores, aí depende muito de cada atleta. E um dos atletas, igual você falou, não sei se você vai perguntar do destaque de atletas, tal, que eu já vou falar assim. Um dos atletas que destacou aqui chama o Guilherme Batista, que ele nadou o Parapan, ele é francano. Ele começou aqui em Franca com 14 anos, saiu de Franca para a seleção brasileira, ele está trabalhando, ele agora nada em Uberlândia, porque lá é um centro de excelência, e a piscina é de 50 metros, porque para esse nível agora, vamos falar, a gente necessita de uma piscina de 50 metros. Mas assim, o que a gente fica contente é que o trabalho a semente que a gente plantou, o atleta já saiu daqui numa seleção brasileira.
Então, por mais que a gente esteja longe do grande centro, nós estamos fazendo um trabalho muito bem feito. Tem e não tem. Alguns atletas aqui conseguem uma nutricionista, tem atletas que conseguem essa área do esporte lá, da academia, né, que ajuda. É um esporte que motiva, é algo que motiva, mas a prefeitura agora, através da FEAC e do diretor de esportes também, eles estão querendo buscar essa parceria, porque percebeu que o atleta, ele não vive só de treino. Ele vive de uma alimentação, ele vive de uma academia, ele vive de um bom sono, ele vive de uma cabeça muito boa, que eu já tive atletas muito com potencial lá em cima, chegava para competir, não nadava, não fazia, porque a parte psicológica dele não estava ajudando. Então a gente vê que necessita disso tudo aí, a gente precisa dessa ajuda. Então eu queria agradecer esse espaço, que é um espaço que a gente está vendo que a TV Franca 23 está destacando, a gente vê aí pelo futebol, e é um espaço que a gente precisa, porque é divulgando, quem sabe tem algum empresário, alguém aí que se interesse e queira, porque a nossa ajuda não é uma ajuda de alto custo, não é um negócio exuberante, que fala assim, nossa, vou gastar 100 mil por mês, não é isso, não é um custo grande. O que a gente precisa é muito mais material do que monetário mesmo, de espécie. Então eu queria agradecer esse espaço, estão à disposição para ver também outra hora, se quiser ir lá na área externa, no atletismo, um dia da academia, para vocês verem o que o cadeirante faz num exercício lá interessante. E agradecer novamente o Juninho, que foi esse leque aí para nós todos. Aguarde, no próximo bloco, uma aluna que é deficiente foi contratada pela Unifran. Um lugar gostoso pra gente passar. O Atenas Motel traz mais uma novidade pra você. Suíte 50 tons, inspirada no filme 50 Tons de Cinza. Nova suíte 50 tons com vários acessórios. Aproveite e confira mais esta novidade. E o Atenas Motel aceita todos os descontos de outros motéis. E ainda dividimos em até 3 vezes nos cartões. Saia da rotina, faça a diferença. Atenas Motel, suítes a partir de R$ 42. Sonhos e desejos em um só lugar. Atenas Motel, saída Franca Claraval, fone 3705-4162. Atenas Motel. Retornamos ao programa Adapt e vamos conversar agora com a Alessandra, que é uma atleta e também contratada pela Unifran. Eu começo mesmo a nadar por recomendação médica desde os 6 anos. Que eu tô competindo, que eu fui chamada faz uns 4 anos. Foi tipo assim, foi uma mudança, né, tipo, muito grande e também muito boa, né, porque eu não imaginava, né, que eu poderia ser contratada também e receber, né, como que nem eu recebo uma bolsa daqui da faculdade, né. Faço o curso de fisioterapia, né, comecei esse ano e tá sendo uma tipo assim, muito maravilhoso, né, essa oportunidade que eu tô tendo. E eu agradeço também muito ao Paulo Nazar, né, que é o meu técnico, e ele que teve essa chance para mim estar aqui também. Muitas coisas, porque eu sentia muitas dores na perna, né, que eu tenho, que nem a coluna, né, ela com o tempo eu já não sinto mais, né, isso já foi mudando, né. Eu ainda sinto, mas não é tanto que nem eu senti. Eu só acho que, tipo assim, a gente, dependendo de qualquer tipo de alimentação que a gente tem que ser feliz, né, e superar, porque nada, tipo assim, é difícil, assim, tipo assim, mesmo que a gente tenha alimentação, a gente tem que tentar, né, nunca deixar, tipo assim, eu não consigo, mas você nunca tentou, né. Então isso a gente tem que tentar e ver o tanto que a gente é capaz daquilo que nunca imaginava de fazer, né. Que nem outras pessoas normais são capazes também. Júnior, a natação esteve sempre presente na sua vida. Como que foi esse início? Graças ao
saudoso e querido tio Zezão, onde eu aprendi a nadar. E depois eu segui por muito tempo a praticar a natação. Sempre foi muito bom para mim fazer natação, como é para todo ser humano, né? Prática de um esporte, principalmente na água. E a Unifran também fez parte da sua vida, né? Esse Sim, trabalho. fez. Por mais de 10 anos fiz parte dessa grande família, dessa grande equipe que é a equipe de natação aqui da Unifran. Por mais de 10 anos me dediquei intensamente a eles, aos meus amigos, os professores que eu conheço fora da Unifran, há mais de 35 anos que eu conheço, Hinaldo, Paulo Nazar. Então sou muito grato a tudo que eles fizeram por mim até hoje. E por que você deixou a Eu tive um Unifran? problema de saúde, aí tive que parar para cuidar da saúde. Depois tive que fazer um trabalho, voltar a exercer as minhas funções, criar minha independência. Aí o esporte foi ficando de lado. Mas hoje você faz um treinamento em casa. Faço acompanhamento fisioterápico, faço atividade física na piscina. Então tem todo um acompanhamento para manter a boa forma, o condicionamento físico, respiratório, que isso é muito benéfico. Obrigada pela sua participação. Se você quer participar do projeto Natação Eficiente, você pode comparecer na Unifran e conversar com um dos professores, o Hinaldo ou o Paulo, das 13 às 15 horas, para que eles possam te atender com tranquilidade e fazer a entrevista que eles precisam para conhecer os seus problemas. Até a próxima quinta-feira. Até lá!